Estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, capítulo 9, Crueldade. Nesse capítulo vamos falar sobre psicogênese da crueldade, desenvolvimento da crueldade e terapia para a crueldade. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Psicogênese da crueldade. Segundo Joana de Ângeles, a raiz da crueldade vem de uma existência passada, na qual o espírito se sente injustiçado por não compreender as leis de equilíbrio, projetando uma falsa justiça naquele que julga ser seu ofensor. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, o espírito, sentindo-se injustiçado por não entender as leis de equilíbrio que vigem nos cosmos, tomou a adaga da falsa justiça e forçou-se de quem acreditou ser responsável pela sua desdita. Fecha aspas. Os registros de perversidade ficam arquivados no agressor, e mesmo nos casos em que a agressão é punida pelas leis terrenas, há o acúmulo de ódio e mágoa por todos, inclusive pela humanidade, aliando-se a outros parceiros adoecidos em corredores sombrios da revolta, preferindo a vingança ao invés de buscar a correção do comportamento. Apesar da reencarnação, os tecidos sutis do cérebro recebem as impressões violentas que ressoam nas conexões neurais, reproduzindo uma insensível personalidade alienada ao horror. O renascimento, pela força da lei de causa e efeito, o direciona para um ambiente familiar desajustado que, segundo a mentora espiritual, lhe oferece uma experiência de convívio com uma mãe enferma ou alcoólica, de um pai impiedoso e desorganizado. As punições injustas ou o abandono através da expulsão do lar o expõem à criminalidade. Em ambiente mais equilibrado, econômica e moralmente, não terá a superação da inferioridade e irá cultivar a inveja, reagindo com perversidade. O quadro de perversidade é detectado em alguns casos de esquizofrenia, quando o paciente é destituído de culpa ou dever. Embora apresente uma personalidade afável e gentil, o temperamento cruel e doentio é revelado quando se é contrariado. Joana de Ângeles esclarece que a falta de progesterona e serotonina no cérebro, em razão da ausência do amor materno, é uma das causas para a desarmonia das sinapses e que o criminoso rude e cruel é fruto de uma convivência infeliz com a mãe desnaturada, que não teve condições de amar ou atender ao filho, agredindo-o de tal forma que produziu nele o desejo de ódio por ela, que é retratado na sociedade. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, toda vez quando agride ou fere, mata ou estupra, no seu inconsciente está fazendo a mãe ou ao pai destetado, que pretende destruir, fecha aspas. Os criminosos seriais não possuem uma compreensão do estado em que se encontram, sendo que nas punições legais, o mais indicado seria direcionar ao tratamento psiquiátrico. Os preconceitos e injustiças, quando são despejados em pessoas de comportamento normal, sem controle emocional e espiritual, gera o ódio, que é acompanhado do sentimento da culpa e da autocompaixão,
mas dentro do arrependimento, quando tem um apoio fraternal, há uma proposta de renovação. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, a crueldade é mobo terrível que ainda assola muitas emoções, fecha aspas. Desenvolvimento da crueldade. Sem entendimento ao quadro que se encontra, prossegue aparentando um comportamento normal. Contudo, ao surgir um pequeno incidente, reage de modo intempestivo, armado para punir quem lhe promoveu o incômodo, idealizando o sofrimento do seu desafeto com mínimos detalhes. Geralmente, na infância, essa conduta cruel já é manifestada pela indiferença ao sofrimento causado em animais ou em crianças. O doente que manifesta crueldade aceita o convívio social para estar mais próximo de suas futuras presas, selecionadas pela inveja, pelo despeito, ou simplesmente porque alguém está no momento errado, no lugar equivocado, onde a perversidade é cada vez maior. A ocultação dos feitos o estimula ao cometimento de maiores atrocidades e, mesmo sendo surpreendido, com raciocínio rápido, busca esconder ao máximo a verdade. É indiferente em ceifar a vida de pessoas que deveriam ser queridas, como genitores, familiares, outros, amigos. A mentora espiritual menciona que nem todos, porém, são induzidos ao homicídio, podendo maltratar de maneiras outras aqueles que se lhe cercam. Allan Kardec, na questão de número 752, interrogou as entidades venerandas. Abre aspas. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Fecha aspas. E recebeu, como resposta sábia, abre aspas, é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais que torpedeiam quanto podem os objetivos nobres e dignificadores da espécie humana. Fecha aspas. Terapia para a crueldade. Condutas de segurança moral são necessárias diante de provocações que podem gerar sofrimento maior. A regressão de memória é indicada para diminuir o fluxo dos sentimentos contraditórios do inconsciente, modificando os registros de perversidade como um mecanismo de vingança infeliz. Joana de Ângeles sugere a praxiterapia, que é um tratamento baseado no trabalho organizado e de complexidade crescente, geralmente utilizado com doentes crônicos internados. Além de conversações contínuas, músicas relaxantes, danças e todo o arsenal psicoterapêutico ao alcance dos nobres psicólogos. A terapia psiquiátrica auxiliará na regularização das neurocomunicações, restabelecendo os casos especiais a longo prazo, o correspondente equilíbrio. Joana de Ângeles esclarece que, ao mesmo tempo, a terapêutica espírita da bioenergia
pode alcançar os campos de energia do espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e orientando-o. Espíritos que foram vítimas do paciente podem estar utilizando-o como um processo de vampirização, sendo a desobsessão o recurso necessário para libertar, através de diálogos, os enfermos desencarnados, auxiliando-os no entendimento das leis divinas e quanto à necessidade de também alcançarem a felicidade que lhes está reservada. Os recursos terapêuticos e psicológicos unidos ao espiritismo auxiliam o paciente a acessar o amor e a caridade, libertando-o das algemas do passado e delineando a paisagem feliz do futuro. Joana de Ângeles finaliza esse capítulo sobre crueldade, esclarecendo que todos nós experimentamos, em circunstâncias repentinas, crises de crueldade, quando somos agredidos, maltratados ou discriminados, sendo a reflexão, a meditação e a prática incessante da caridade a forma de aumentar a capacidade de resistência diante aos agentes destrutivos da paz e da saúde.